Vamos lá, pessoal. Vocês estão me vendo bem? Vocês me ouvem bem? Conexão tá ok? Bom, vamos fazer uma live rápida para a gente falar sobre poder de requisição da Defensoria Pública em geral e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro em especial, aproveitando a oportunidade para a gente comentar o texto do desafio de hoje, que é o voto do ministro Edson Fachin no grande leading case sobre o poder de requisição da Defensoria Pública no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Acabei de abrir a live, já temos quórum, a live vai ficar gravada, fiquem absolutamente tranquilos. Então, acho que podemos começar? Todo mundo comigo? Então, gente, vamos falar sobre o poder de requisição da Defensoria Pública, que é o tema do texto do desafio de hoje. O tema foi polêmico durante muito tempo, porque o poder de requisição do Ministério Público tem previsão constitucional expressa. O poder de requisição do Ministério Público está expresso no artigo 129 da Constituição Federal. Já o da Defensoria Pública, não há qualquer previsão constitucional nesse sentido. Apesar de não haver previsão constitucional quanto ao poder de requisição da Defensoria Pública, há previsão legal na Lei Complementar 80 de 94, que é a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública. O artigo 128, inciso 10 da Lei Complementar 80 de 94, prevê, dentre as prerrogativas do Defensor Público Estadual, a prerrogativa de, inciso 10, requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições. Então, a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública prevê o poder de requisição da Defensoria Pública e de seus membros com relação a autoridades e órgãos públicos. Mas a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ia além e previa o poder de requisição do defensor público não apenas com relação a autoridades e órgãos públicos, mas inclusive em face de particulares. Então, o poder de requisição em face de uma escola particular, de um plano de saúde. Qual é o problema? Em 2010, na ADI 230, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade deste artigo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que previa o poder de requisição dos defensores públicos do meu estado, do nosso estado. Afinal de contas, quem não é daqui, em breve aqui viverá, porque são futuros colegas. E um argumento que ficou muito marcado foi o argumento da ministra Carmen Lúcia, em 2010, em que ela alegou que, ora, se os defensores públicos tiverem a prerrogativa da requisição, eles se tornarão super advogados. E essa expressão ficou muito marcada na consciência jurídica coletiva. E com isso, à luz, inclusive, do princípio da isonomia e da paridade de armas com a advocacia, esse artigo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro foi declarado inconstitucional. Isso em 2010. Pois bem, mais recentemente, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, ajuizou diversas ações diretas de inconstitucionalidade, diversas ADIs, em face da Lei Complementar 80 de 94, bem como de diversas leis estaduais que também previam o poder de requisição das defensorias públicas. E o principal fundamento da Procuradoria-Geral da República para defender a inconstitucionalidade do poder de requisição das defensorias era, novamente, a paridade de armas. Como comumente advogados e defensores públicos estão em polos antagônicos do processo, conferir à Defensoria Pública poder de requisição desequilibraria a relação processual. É no mínimo curioso
que os advogados jamais reclamaram do poder de requisição da Defensoria Pública e aí o Ministério Público, por meio do seu chefe institucional, questiona esta prerrogativa. Que bom! E diante de muita pressão social, até Juliette fez um monte de tweets. Em decisão publicada no informativo 1045 do comecinho de 2022, de relatoria do ministro Edson Fachin, e é esse o texto do desafio de hoje, o voto do ministro Edson Fachin tem menos de 10 páginas, muita qualidade, muita argumentação, então recomendo a leitura do texto do desafio de hoje do ministro Edson Fachin. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade do poder de requisição das defensorias públicas, especialmente o artigo 128, inciso 10, que prevê a prerrogativa de requisição dos defensores estaduais em face de autoridades e de órgãos públicos. O que eu quero fazer agora com os senhores? Trazer os principais argumentos do ministro Edson Fachin ao longo do seu voto. Um dos fundamentos da ministra Carmen Lúcia para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo da Constituição Estadual que previa o poder de requisição da Defensoria Pública era o argumento de que, se defensor tivesse poder de requisição, se tornaria um superadvogado. O ministro Edson Fachin já começa seu voto dizendo o seguinte: defensor público não é advogado. E claro que não há hierarquia ou preponderância da Defensoria Pública em detrimento da advocacia privada, não se trata disso. Mas as missões constitucionais são distintas. Tanto é assim que, por meio da Emenda Constitucional 80 de 2014, a advocacia privada e a Defensoria Pública foram separadas em seções distintas para demonstrar essa diferença ontológica entre a advocacia privada e Defensoria Pública. Logo, defensor público não é advogado. Em verdade, continua o ministro Edson Fachin na página 3 do seu voto, o regime jurídico atual da Defensoria Pública mais se aproxima hoje do regime jurídico do Ministério Público do que da advocacia privada. E se a gente volta na origem, no surgimento da Defensoria Pública, seja no estado do Rio de Janeiro, seja no estado da Guanabara, de fato, a Defensoria Pública nasce do Ministério Público. E é natural que haja um regime jurídico semelhante. Mas assim como o Flamengo nasce do Fluminense, a Defensoria Pública nasce do Ministério Público e, claro, se tornam instituições muito maiores. E essa equiparação ou semelhança do regime jurídico da Defensoria Pública e do Ministério Público se dá, sobretudo, com a Emenda Constitucional 80 de 2014. Mas não apenas. O ministro Edson Fachin, nas páginas 5 e 6 do seu voto, reconhece que a prerrogativa de requisição é uma prerrogativa essencial para o exercício das funções institucionais. E aí eu já vi que o pessoal aqui no chat já mencionou a teoria dos poderes implícitos. Ainda que não houvesse previsão legal da prerrogativa da requisição da Defensoria Pública, este poder deveria ser reconhecido aos seus membros. Isso porque a requisição é um pressuposto para o exercício das atividades defensoriais. O poder de requisição decorre da teoria dos poderes implícitos. E vejam só, e o ministro Fachin lembra isso. Não há previsão constitucional, tampouco previsão legal, para que o Ministério Público possa exercer uma investigação autônoma. Ainda assim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu essa possibilidade e reconheceu com razão. Isso porque, se o Ministério Público é o autor da ação penal no sistema acusatório, artigo 129 da Constituição Federal, é natural que quem pode o mais, pode o menos. Quem pode ajuizar uma ação penal, pode também investigar. Então, a teoria dos poderes implícitos foi um dos principais fundamentos para reconhecer a possibilidade da investigação autônoma e direta pelo Ministério Público. Da mesma forma, é um fundamento relevante para que se reconheça o poder de requisição da Defensoria Pública, apesar de não haver previsão constitucional expressa. Bom, mas como fica aquele precedente de 2010 envolvendo a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a de 230?
uma vez mais, o ministro Edson Fachin invoca a Emenda Constitucional 80 de 2014 e afirma na página 10 do voto que houve uma superação daquele precedente, da ADI 230, diante da significativa alteração da moldura normativa da Defensoria Pública na Constituição. Uma profunda alteração no parâmetro do controle de constitucionalidade. E o ministro Fachin, na página seguinte, na página de número 8, ele ressalta a importância do poder de requisição da Defensoria Pública para a tutela coletiva. O poder de requisição é essencial na tutela individual. Ora, se nós não pudéssemos requisitar documentos, nós precisaríamos ajuizar ações para exigir estes documentos, o que seria um retrocesso na promoção dos direitos das pessoas vulneráveis, o que prejudicaria a atividade defensorial e ainda iria lotar o Poder Judiciário com ações absolutamente desnecessárias. Na tutela coletiva, esse poder é ainda mais essencial porque é inimaginável a preparação e a propositura de uma ação civil pública, a instauração de um inquérito civil público ou de um procedimento administrativo preparatório prévio a uma ACP, sem que se possa instruir este procedimento inquisitorial por meio do poder de requisição. Conclui o ministro Edson Fachin na última página do seu voto. Diferentemente do que alegou a Procuradoria-Geral da República, a prerrogativa de requisição não viola a isonomia e a paridade de armas. Em verdade, a promove como um instrumento e uma medida compensatória para a instituição constitucionalmente vocacionada a defender pessoas em situação de especial vulnerabilidade. Em verdade, esta prerrogativa da Defensoria Pública tem como última análise titularidade dos usuários dos nossos serviços. O voto do ministro Fachin é brilhante, está compartilhado no canal do Desafio. Leiam 9 páginas, dá para ler em menos de meia hora, tranquilinho, dá para ler no metrô, dá para ler no ônibus, participem do desafio de leitura. Modéstia à parte, ele está ficando muito legal, selecionei os textos com muito carinho, eu quero saber quem está invicto até hoje, hein? Bom, essa posição do ministro Fachin foi reiterada em outros julgamentos posteriores do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, no informativo 1067, foi divulgada outra ação em que o Supremo Tribunal Federal declarou novamente a constitucionalidade do poder de requisição da Defensoria Pública. O informativo 1067 é de setembro de 2022. Bom, mas a Lei Complementar 80, a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, prevê o poder de requisição apenas em face de órgãos e autoridades públicas. Pode a Defensoria Pública requisitar documentos, certidões de particulares, de um plano de saúde, por exemplo? Eu quero ouvir os senhores. O Daniel leu o meu pensamento. Pessoal, pode. Inclusive, a decisão do informativo 1067, que eu acabei de mencionar, envolvia uma lei, não lembro se do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul, em que havia previsão do poder de requisição em face de particulares e essa lei foi declarada constitucional. E na legislação do Estado do Rio de Janeiro? A Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é a Lei Complementar número 6 de 77, LC 6, meia dúzia de 77, que foi profundamente alterada no ano passado, em 2022. E a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro prevê, dentre as prerrogativas das defensoras e defensores públicos, requisitar diretamente de autoridade pública e de seus agentes ou de entidades particulares, exames, certidões, perícias, vistorias e assim sucessivamente. Então, a legislação do Estado do Rio de Janeiro, hoje, prevê o poder de requisição da Defensoria Pública em face de particulares. Professor, posso invocar como fundamento o artigo da Constituição Estadual que havia sido declarado inconstitucional pelo STF? Não.
não é possível ressuscitar uma norma declarada inconstitucional. Ela foi extirpada da ordem jurídica. Mas hoje nós temos como fundamento não apenas o artigo 128, inciso 10 da Lei Complementar 80, contra autoridades públicas, como também a própria Lei Complementar número 6 de 77, com as alterações realizadas no ano passado. Para a gente fechar essa live curtinha, só para a gente comentar o texto do desafio de hoje, eu quero trazer alguns desdobramentos do poder de requisição. Estou aqui de olho no chat. Defensoria Pública pode requisitar os autos de um inquérito policial? Eu quero ouvir dos senhores. Defensoria Pública pode requisitar os autos de um inquérito policial? Pessoal, claro que pode requisitar os autos de inquérito policial já existentes. No caso Marielle, decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com a atuação do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, o que se permitiu foi isso, o acesso à Defensoria Pública e às vítimas em geral ao inquérito policial já existente. Aplica-se aqui a súmula vinculante de número 14. As diligências já documentadas podem ser requisitadas pela Defensoria Pública. Agora pegadinha da prova objetiva, porque teve informativo desse ano, informativo 1086, em decisão de março de 2023. A Defensoria Pública pode requisitar a instauração de inquérito policial, ou seja, determinar que um delegado instaure uma investigação. O Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada no informativo 1086, entendeu que não. Uma coisa é requisitar um inquérito já instaurado. Outra coisa é determinar que seja instaurado o inquérito. Dois fundamentos. A lei era uma lei estadual de Minas Gerais. Esse tema envolve processo penal. E processo penal é tema de competência privativa da União. Logo, há uma inconstitucionalidade formal, mas também há uma inconstitucionalidade material. Quem fiscaliza a atividade externamente, né? Quem fiscaliza a atividade policial é o Ministério Público, que tem essa missão constitucional, e não a Defensoria Pública. A Defensoria Pública acaba fiscalizando indiretamente porque tem a função de promover direitos humanos. O membro do Ministério Público pode determinar a instauração de um inquérito policial. Claro que pode. O próprio delegado pode instaurar. A Defensoria Pública não pode determinar essa instauração. Mas claro que pode noticiar fato criminoso e requerer a instauração. A diferença é que o delegado não está obrigado. Cuidado com essa diferencinha, pegadinha maldosa de prova objetiva. Outro desdobramento do tema da nossa live de hoje e do texto do desafio de leitura de hoje. Poder de requisição da Defensoria Pública. Em decisão noticiada em 5 de junho de 2023. Decisão monocrática do ministro Edson Fachin no bojo da DPF 635, a DPF das favelas. O ministro Edson Fachin reiterou o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, reforçou e determinou que o Estado do Rio de Janeiro deve fornecer as imagens de câmeras corporais de policiais em policiamento ostensivo ou das viaturas quando instaladas ao Ministério Público, à Defensoria Pública e, claro, aos familiares de vítima de violência institucional. Então, o que o ministro Edson Fachin disse, e na verdade reiterou, é de que a Defensoria Pública tem o poder de requisitar as imagens das câmeras corporais utilizadas por agentes de segurança como policiais militares em policiamento ostensivo. Esse é mais um desdobramento da jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal quanto ao poder de requisição da Defensoria Pública. E com isso, encerramos essa live que eu estava devendo aos senhores para a gente comentar o nosso texto do desafio de hoje, o voto do ministro Edson Fachin no grande leading case que reconheceu a constitucionalidade do poder de requisição da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Pessoal,
Falta pouco para o nosso desafio de leitura. Então continuem firmes, vamos seguir invicto. Quem ainda não começou, dá tempo. Estão todos os textos lá no canal do Telegram. E eu gostaria de lembrar que estão abertas as inscrições para o meu grupo de estudos de Direito Constitucional à luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos, um grupo de estudos preparado com muito carinho para a prova da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro que se avizinha. Acho que faltam 20 ou 30 vagas, eu terei que olhar agora no sistema como está. Aulas ao vivo, vagas limitadas. Nenhum curso é indispensável, mas eu tenho certeza que o nosso grupo de estudos vai fazer a diferença na sua preparação, nos seus estudos e, claro, na sua aprovação. E aí depois vocês não se esqueçam de mim, vocês tratem de me convidar para o churrascão da aprovação. Então fechamos essa live de hoje com comentários sobre o texto de hoje do desafio de leitura. Quem ainda não começou o desafio, dá tempo ainda de começar. Ele se encerra na quarta-feira, dia do primeiro dia da nossa aula ao vivo no grupo de estudos de Direito Constitucional, link na bio, procura em cima, procura embaixo, sei lá onde vai aparecer. Aguardo cada uma das futuras colegas e dos futuros colegas. Pessoal, bom descanso para quem vai descansar. O descanso faz parte do treino, mas também um excelente estudo para quem vai continuar estudando, sem glamorizar o sobreesforço, mas a prova está chegando e ele é eventualmente necessário. Se eu estou aqui estudando do sabadão, convenhamos, vocês devem estar estudando também, se não algum período do fim de semana. Pessoal, um grande abraço e vocês sabem onde me encontrar.